Vamos dar início aqui à nossa segunda aula da série intitulada Síntese Histórica da Religião. Na primeira aula a gente falou da primeira das três ordens, né? Dentro de um entendimento de evolução da religião, né? Como a gente disse, religião num sentido bem específico, né? A gente está aqui contando a história sintética da religião enquanto um fenômeno único, né? E não tomando simplesmente a diversidade das religiões como algo ali que está sendo costurado meio que temporalmente, né? Segundo as leis temporais, as leis cósmicas, né? E aquilo vai se metamorfoseando até chegar em estágios cada vez mais perfeitos, como uma evolução darwiniana. Não, uma evolução no sentido de uma intenção prévia à própria criação do mundo, né? Com a criação do mundo, das criaturas, de toda a ordem cósmica, né? De toda a estrutura, né? Inteligível e cognoscível do mundo, até a criação do homem, né? O último ser criado, para que este venha a experimentar, né? Aquilo que Deus queria, né? A união com Ele. Então, o homem, ele de origem, ele já é criado, né? Com uma ligação profunda com Deus, mas não completa, né? Adão e Eva foram criados ali e já tinham uma experiência profunda de Deus, né? Embora não a experiência completa, total, plena. E, infelizmente eles acabaram por pecar, perderam essa relação com Deus profunda e foram dispersos no mundo, né? Apenas com essa recordação do Deus e com os recursos naturais que eles tinham em torno. Então, a partir daí, eles já empreendem um movimento de tentativa de busca desse Deus, vivendo uma vida virtuosa e transmitindo, como uma forma de tradição, né? A própria palavra tradição é justamente isso, é transmissão, transmitindo para os seus descendentes esta memória. Então aí já vê uma importância, vamos dizer assim, né? Da cognição ou do conhecimento histórico já desde os primeiros pais, né? Que vão transmitir os seus conhecimentos, né? De quando estão ali unidos a Deus para os seus filhos, e seus filhos vão dar continuidade a isto, porém, né? Tendo como referência, como não conheceram a Deus como os pais, né? Adão e Eva, tendo como referência o mundo criado. Então, a referência do mundo criado, né? Enquanto uma revelação, vamos dizer, indireta, estava disponível ali para aqueles primeiros homens, e tudo aquilo que nós chamamos de religião aqui, né, se enquadra na ordem da religião primeva neste período. Então, primeva dos primórdios, né, primórdios lá no início da criação do mundo, né, como a gente diz, desde Adão e Eva e para os seus descendentes, o homem visava buscar de volta esse Deus que ele perdeu. Ele buscava nos detalhes, nos resquícios, nas mensagens que o próprio mundo criado, né, o mundo da natureza, né, imprimem na nossa inteligência, imprimem na nossa visão do mundo, até mesmo nos nossos sentidos. Então tudo é ordenado para que o homem receba essas informações de fora, as informações do mundo sobrenatural. Mas, como a gente disse, o homem foi se desenvolvendo, foi se multiplicando. Os diversos ramos aí da descendência de Adão, né? Uns tomaram um certo caminho, vamos dizer, positivo, outro um caminho mais obscuro, que levaram, né, evidentemente, o mundo a uma espécie de caos da visão divina, né, da visão da ordem divina. Então a religião primeva começa a sofrer daquilo que ela padece desde sempre, que é a sua instabilidade, né, perpétua. Né? De certa forma, a religião primeva é uma tentativa, né, quase que como um rito de busca de uma memória, né, de um estado prévio do qual o homem tem uma nostalgia,
essa nostalgia ele recebe justamente da sua interação com o meio, né, natural, mas também da tradição, das tradições, das histórias contadas, dos mitos, ou o que seja. Então, este homem, ele a partir disso, ele começa, né, como uma linha que você segue, mas que na verdade não é uma linha, é uma curva que vai vai tomando uma direção lateral aos poucos, sem percebermos que estamos saindo de uma linha reta, pensando que a gente está andando numa linha reta, a gente está andando numa linha curva que vai nos levar, né, ali algum tempo, uma distância bem distante daquele ponto do qual a gente crê está mirando, né, como se estivesse seguindo um caminho retilíneo. Então, aí há a divisão, né, da própria religião primeira, né, entre aquelas que realmente tornam o homem virtuoso, no sentido de virtude aqui, né, o sentido que a gente está dando para virtude é o sentido, é claro, moral, evidentemente, né, o homem seguir a lei natural, vamos dizer assim, de uma forma mínima, né, não se desviar tanto dela, né, então o aspecto positivo dessa ordem primeira da religião, né, em evolução, é encaminhar para essa virtude moral natural. E o seu caminho pervertido é você caminhar para longe disso, mesmo que acreditando estar andando na direção daquele princípio, daquela meta, daquele objetivo, né, que parece estar à sua frente e parece que você está caminhando a ele como um caminho reto. Mas não, você está desviando, sempre saindo desse ponto, certo? Então, de alguma forma, as religiões primeiras, né, elas devem ter mantido as suas tradições, os seus cultos, os seus ritos, como forma de tentar estabelecer o máximo de cuidado possível para que esse desvio não seja tão grande, certo? Mas, no entanto, o desvio aconteceu a ponto de o mundo cair numa barbárie, numa loucura total, onde Deus vai lá e resolve, né, fazer uma limpa, né? Vamos pegar aqui esse único sujeito que está seguindo a ordem moral natural, né? Vamos preservá-lo a fim de que ele reconstrua a humanidade e reconstrua novamente uma relação para comigo. Então vamos sair desse plano onde o homem tem a memória da relação comigo, tem as informações básicas rudimentares no plano da natureza e no plano da natureza, inclusive do próprio homem, né? Que são as suas formas imaginativas, suas formas sensíveis, suas formas intelectíveis. E vamos dizer, esclarecer um pouco mais a coisa, vamos estreitar um pouco mais essa relação com o gênero humano. Então, Deus envia um dilúvio e escolhe Noé, o único justo, né, provavelmente, e sua família para recomeçar o mundo. Então, tudo indica que Noé recebeu de Deus as instruções, né? A gente não tem como afirmar isso, mas parece, né? É uma percepção que me vem, é uma ideia, uma elucubração que me vem, que Noé foi tendo esse diálogo com Deus através da natureza, percebendo as estações, percebendo as pequenas mudanças no mundo natural, percebendo as pequenas nuances do comportamento animal e de seus hábitos, em pequena e grande escala, etc, etc, etc. Então Deus foi guiando a inteligência de Noé através de um diálogo natural, utilizando como voz as coisas naturais. E aí ele vai retificando aos pouquinhos, né, a inteligência de Noé com ele. Ele vai retificando em relação a ele, né? E Noé chega lá a seguir as instruções da sua razão, baseada nessas informações que Deus está dando para ele através do mundo natural, né? Então Deus faz isso e ele percebe isso e ele vai lá e constrói aquela arca. Ao construir aquela arca, ele, né, levou
vários anos, provavelmente, para construir aquela arca, né? Como se fosse um trabalho, vamos dizer, de enxugar gelo. As pessoas deviam olhar e falar assim: esse cara é louco, o que ele está fazendo? Ninguém estava percebendo o risco que estava por vir, porque ninguém estava vendo os sinais naturais que eram a própria voz de Deus naquele tempo. Então, a partir de Noé, há uma retificação da religião primeva, certo? E um novo sentido de recomeço. Porém, da mesma forma que padeceu anteriormente a Noé, a busca por Deus através da religião, ou seja, desse conjunto organizado de atos e intenções internos e externos que nos levam até a busca do nosso princípio e fim, que é Deus, também ali tinha ali esse pequeno desvio, né? Essa pequena inconstância no caminhar reto até Deus. É impossível para o homem caminhar reto até Deus nesse período. Havia muita instabilidade, né, em se guiar através das formas naturais. Então há também o desvio, né, nos descendentes de Noé, que vão se espalhando pelo mundo. Há a tentativa, né, claro, de um deles de unificar o mundo todo dentro de um único esquema, né, tanto político como religioso, como cultural, como linguístico, etc., que é a questão da Torre de Babel, que a gente não vai entrar profundamente aqui, só como uma linha geral aqui que a gente vai falar disso. E Deus vai lá e confunde as línguas, ou seja, um ato divino ali. Também, provavelmente, um ato de ordem natural que faz com que essas nações, né, ou esse grupo de pessoas se espalhem sob a forma de nações, certo? Em direção, sei lá, à Ásia, através de algum ponto ali, né, onde ficava aquele reino onde estava Babel, para a Ásia, para a Europa, para a África. Então ali há o espalhar do povo novamente pelo mundo, cada qual carregando essas memórias, são memórias históricas de uma certa forma, né? Não histórica no sentido aqui da ciência histórica, da técnica histórica, etc., mas história no seu sentido mais natural possível, no seu sentido mais abrangente possível, que é o simples recordar de fatos passados, ou de manter tradições a partir de eventos passados, conhecidos ou desconhecidos por aquele que os guarda, certo? Recebidos de alguém. Então, a partir disso, há essa dispersão do homem pelo mundo e vai surgindo, né, evidentemente, as civilizações, as diversas culturas, as diversas religiões, aqui já no sentido, né, que a gente dá, essas diversas religiões, todas elas, né, vão se enquadrar aqui no nosso esquema, aqui no nosso aqui, por questões metodológicas, no nosso processo aqui de entendimento da história da religião, como o fenômeno da religião primeira, certo? Então, as religiões antigas são as diversas formas de expressão da religião primeira, que elas estão coadunadas com os modos de revelação, no fim das contas, que é o modo natural, que é o próprio da dimensão primeira, o modo humano, que é próprio da religião que a gente vai falar, da ordem religiosa que a gente vai falar agora, que é a religião regular, e mais adiante, que é tema para a próxima aula, um modo de revelação que eu dei o nome de hipostático, né? Nós vamos explicar um pouco por que a gente chama isso. Também usa essa palavra aqui também no nosso esquema das três ordens. As três ordens da revelação, uma se dá no mundo da natureza, outra se dá dentro da alma humana, e a outra se dá uma espécie de síntese superior, né? Síntese final entre a realidade natural ou a realidade, vamos dizer, de terra e a realidade humana, ou seja, vamos chamar aqui uma realidade de céu, porque o homem ele tem, né, este componente de céu
em si mesmo, mas não deixa de ter o componente de terra. Certo? E isso daí, a gente se baseia nisso no sentido da própria arca, né, na ideia de arca. Como Noé construiu uma arca para o dilúvio, esta arca do dilúvio, ela é uma espécie de tipo, né, natural, um tipo da ordem natural, que já estava expressando uma ideia de uma arca um pouco mais, vamos dizer, refinada, no sentido de um artefato humano, um artefato religioso humano. Então, o artefato religioso do mundo natural naquele período de Noé foi essa arca que salvou a humanidade, que foi mandada, foi construída a mandato de Deus, como um altar. Então, essa arca é a arca que era uma imagem da arca da aliança. É justamente o objeto central do culto humano da religião regular. Certo? Fruto da indústria humana, da técnica humana. Que, no entanto, também é um tipo. É um tipo para uma ordem muito mais refinada, muito mais, vamos dizer, realística, né? Porque já não é uma criação humana, apesar de ter parte ali, né, da ação humana, da vontade humana na criação, vamos dizer, da próxima arca, da verdadeira arca, que é a arca fundamental que essas outras duas estavam querendo aludir, que é a arca do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é um corpo humano unido a uma natureza divina de forma hipostática. Então, o modo de revelação aqui é um modo hipostático, que não despreza a natureza, que não despreza o mundo humano e, no entanto, é divino. Certo? Então, a fim de que o homem chegasse um dia a este ponto, Deus reuniu as nações, né, que foram dispersas ali em Babel e foram multiplicando com seus cultos, com seus ritos, com suas diversas formas de expressão, né, ou de busca por esse Deus escondido, ainda ali misturado, né, ainda não distinguível das coisas cósmicas ou das coisas naturais. Então Deus reúne das nações e tira dali também de novo um homem. Então, do meio do dilúvio, do mar revolto das nações humanas, Deus vai lá e tira um homem, novamente, como ele tirou Noé. Esse homem era Abraão. Abraão, né, que sai ali de uma dessas nações, né, é dado a ele a oportunidade ou a missão de construir também uma grande nação, instituir em si mesmo uma grande nação, mas uma nação, vamos dizer, espiritual, não uma nação política ou cultural, uma nação terrestre, mas uma nação com vistas a um objeto transcendente, né? Então, através dele, a formação de uma família, é através dessa família a formação de um pequeno povo que teria que resistir, de certa maneira, né, aos viés históricos, temporais, etc., da tendência primeva da religião, que é sempre se distanciar, é sempre se desviar. Então Deus vai lá com Abraão e regulariza a religião devido a ele, a separa das demais, certo? E de certa maneira dissolve essa multiplicidade de cultos anteriores, né, em vista desta nova forma, né, nessa nova ordem de relação para com ele. Então Deus começa, de certa maneira, a tornar a religião um pouco mais restrita, para que algum dia ela se torne realmente ampla e duradoura e definitiva. Então Deus institui através de Abraão, num certo sentido, uma linha de culto apropriado, uma linha de culto apropriado, começando nele, né? Começa nele uma linha de culto
apropriado, né? Então já define ali com Abraão a clara divisão que há entre a religião primeva e esta nova forma de religação que é a religião regular. Então, da raiz desordenada das múltiplas religiões primevas, Deus erige ali, né, um tronco. Este tronco é a fé abraâmica. Então, a primeira lei, a primeira regra que Deus coloca, né, que Deus vai até o homem para colocar, e vai de um modo, né, vamos dizer, em busca da natureza humana, né, através da própria natureza humana, ou seja, falou dentro do coração de Abraão. Não falou com as árvores, com as estações, com os astros, com o clima, etc., que a atmosfera, não, falou com o próprio coração de Abraão, pela fé. Acendeu a chama da fé ali. Então a fé é o elemento central que liga o homem anterior a Abraão e vai também, obviamente, se multiplicar e se desenvolver para o homem posterior a Abraão, certo? Então, das nações dispersas ali a partir de Noé, nós encontramos um povo, que é o povo de Deus. Então, Israel, que é o povo que surge dessa família, deste homem, Abraão, ele, como diz lá no Catecismo da Igreja Católica, né, no número 63, se eu não me engano, ele é o povo sacerdotal de Deus, ou seja, Deus escolheu um povo de sacerdotes para poder justamente distinguir muito bem o que é ele e o que não é ele, a partir de Abraão. Então o povo é formado, o povo cresce, o povo passa, ele vai, né, como nômades, eles vão passando por diversas regiões, e num determinado momento, depois de ter já tido ali algumas gerações, este povo chega ao Egito. E o que era o Egito? O que representa o Egito? O Egito representa uma dessas nações, ou a nação, certo? A nação que contrasta, né, fundamentalmente ou arquetipicamente com esta nação espiritual, ou seja, essa nação baseada na fé que Deus criou em Abraão. Então Deus com a descendência de Abraão penetra, né? Penetra dentro desta nação, vamos dizer, mundana, que é uma nação baseada na religião, da forma, né, ainda na forma primeira, que é o Egito. E lá dentro deste Egito, né, esta religião regular, ela vai se desenvolver ainda mais, né? Ela vai dar um upgrade, vamos dizer assim, com Moisés, né? E Moisés ouve ali a voz de Deus diretamente, né? De uma forma ainda mais, vamos dizer, podemos dizer, pelo menos aqui, arriscar dizer, uma forma ainda mais aguda do que Abraão, né, ouvindo a voz de Deus, assim, praticamente com os próprios ouvidos mesmo, não uma figura de linguagem ou um símbolo. E através deste homem, que, de certa forma, era meio israelita e meio egípcio, né? Afinal de contas, foi criado como um filho egípcio, como um homem egípcio, mas no entanto era um israelita. Então Deus tira o seu povo da escravidão, era um homem desta nação abraâmica. Então Deus tira o seu povo todo da escravidão por este homem, e institui através dele a sua lei, né? Os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são uma explicitação formal e revelada de Deus de coisas
que a ordem primeva ou a ordem natural, né, do mundo, a ordem da moral natural, já indiretamente se apresenta a nós, se apresenta a inteligência humana. Então, é aquilo que a gente falou lá na primeira aula. A linguagem tem um processo importantíssimo né, para o homem, no sentido da sua cosmovisão. A forma como o homem se relaciona e pensa o mundo. Então, o homem já não estava enxergando a lei moral, ou se enxergava ela, não conseguia a expressar, e por não conseguir a expressar, talvez não conseguisse a obedecer. Então, Deus vai lá e crava na pedra os 10 mandamentos e diz para Moisés: ó, este aqui é a lei, esta aqui é a lei. A partir disso eu tenho aqui o meu plano de desenvolvimento para este povo, que ele sirva de luz para os outros povos, certo? Quem sabe essas religiões ou esses povos ainda ali à margem da religião mosaica não se inspiram provisoriamente, né, nesse desenvolvimento do plano de Deus, mesmo que não sejam israelitas, mesmo que sejam hebreus, mesmo que não sejam judeus, eles, pelo menos pelos mandamentos, eles possam se espelhar e não viver, né, fora daquilo que Deus espera para o homem enquanto gênero, enquanto universalidade. Então, este povo separado por Deus, através dessa nova ordem, dessa evolução da religião natural e primeva para uma religião um pouco mais restrita, um pouco mais estrita, regular, regrada, é o povo da purificação. É o povo que deve se purificar pelos outros, através dos 10 mandamentos, seguir a lei moral de Deus através dos 10 mandamentos para se purificar, purificando-se assim, de certa forma, indiretamente os outros que estão de fora. Então, o fato dos israelitas terem sido escravizados em diversos momentos na história representa, de certa forma, esta vontade divina, essa intenção divina, pedagógica, que é expressa na história. A história é uma pedagogia divina. Então está expressando ali a parte desse plano divino, né? Uma etapa desse plano divino para a humanidade. Então ali os judeus são perseguidos, são mortos, são assassinados em diversas épocas do tempo, porque eles são o povo da purificação. Não é uma justificativa, mas não é uma justificativa para o massacre dos judeus, nem nada do tipo. Mas é um sentido que a gente tira dessas lições que Deus nos dá ao longo da história. Então, se purificar dos antigos erros, servir como um sinal de esperança para as nações submetidas, né, ao alto índice de falsificação das religiões primeiras, era a função desse povo de purificação. Certo? Isso deriva, obviamente, da sua essência, a essência dessa religião regular, né? Que é ser um modo pessoal de revelação pela palavra. Então Deus fala e dá ordem a alguém. Fala com a língua humana, fala com palavras, dentro do coração do homem. E não mais com as estações, com os animais, com os astros, etc. Ele está falando, também continua falando com essas coisas, mas para esse povo, para esse pessoal separado, ele fala através de palavras, né? E também há uma espécie de legalismo ritualista. Então Deus ele fala, ó, este aqui é o rito legal, é só esse rito que eu aceito, ó povo de purificação. Então manda lá construir o tabernáculo, todo aquele esquema interno, né, que concêntrico, que você vai entrando até chegar lá na arca, que já é, de certa forma, a estrutura. O tabernáculo é a estrutura não da alma humana, mas do ente humano enquanto tal. Ele é uma coisa visível,
ele é uma coisa que tem um dentro e um fora, igual o homem, o corpo do homem. Ele tem camadas internas cada vez mais profundas e ele tem um centro onde habita Deus. Então, um legalismo ritualista que deriva, obviamente, dessa revelação pessoal a um profeta ou aos profetas, né, através da palavra, é uma ordem estruturada com preceitos, mandamentos explícitos, né, que já são derivados não da experiência do homem, né, que ele vai deduzindo aquilo do mundo, das coisas que acontecem, das coisas que existem, mas do próprio comando, da voz de Deus. Então, ali o homem percebe, Deus transcende a natureza. Antes estava parecendo que Deus, ele era a própria natureza, ou a natureza era o próprio Deus, ou Deus era o espírito que move a natureza, e etc. Como o nosso espírito move o nosso corpo e tal. Mas não, ali está mostrando que, ó, eu sou, e o resto das coisas são outra coisa. Eu que fiz, mas não sou eu, não são da minha essência, não são da minha essência nem da minha natureza. Certo? Então, em contrapartida da religião primeva, que apresenta, né, em sua estrutura, os elementos a partir da experiência da luz natural em sua relação com o mundo criado, ou seja, em constatações, a religião regular apresenta seus elementos sob a forma de um salto de consciência, realizado não pelo homem em seus esforços, mas pelo próprio Deus. Certo? Começando na alma do profeta. E depois, esse profeta inoculando aquilo na alma do seu povo. Então há aí uma relação de fidelidade do povo ao profeta, do profeta a Deus. E, obviamente, do povo a Deus. Então, a partir de constatações, a religião primeva se erige enquanto tentativa de busca a Deus. Enquanto fidelidade, a religião regular aceita aquilo que vem de Deus, que é o próprio salto de consciência. Tais saltos, né, vão se dar sob a forma da fé. A fé e uma experiência direta do fundamento. Olha, eu percebi pela fé, fé no profeta, fé na palavra de Deus, fé no único Deus, eu percebi que isso daí é o fundamento de tudo. E não é nada disso, não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, não é os mares, não é os rios, não é os relâmpagos. É algo diferente. E ele falou com o profeta. Então, esse salto se dá através da fé e também de suas implicações externas, ou seja, a lei. Ele recebeu a lei dos pais, então ele vai seguir a lei. Então, através desse segmento, dessa tradição, né, desse cumprimento à memória, vamos dizer assim, dos antepassados, dos patriarcas, o homem ele vai tendo essa experiência, né, na participação de um certo tipo de ritual, num exclusivismo de forma, etc, etc. Então a diferença básica entre a religião primeva e regular é que uma se baseia na clarividência da razão e na experiência sensorial ou sensitiva do mundo, né, diante do mundo, e a outra se baseia na obscuridade da fé diante de um Deus inapreensível que nos pede fidelidade. Certo? Então, uma é flexível, né, laxa, vamos dizer assim. A outra é inflexível e bastante rígida. Um se aproxima do teriomorfismo, ou seja, de encontrar Deus nas formas, sei lá, animais, vegetais, nas formas dos seres criados. A outra se afasta disso, né? Não busca mais formas a Deus, certo? Só busca a sua palavra, o seu mandamento, a sua aproximação com o homem
naquilo que o homem tem de distintivo, que é a sua capacidade de falar, ou de dizer, ou de pronunciar, faça-se, né? Como Deus pronunciou e tudo se fez. Então aí está a contradição fundamental entre Egito e Israel. Egito e Israel é uma contradição que mostra a contradição entre as formas primevas e a nova forma regular na história. Do ritualismo em busca de Deus na natureza, né, para um ritualismo de Deus em busca do homem na natureza humana. Então a religião primeva, né, de uma certa forma, ela também é uma ilustração, não um tipo, mas uma ilustração da religião regular. Porque a religião regular também tem ali seus ritos, tem ali seu templo, tem ali seu incenso, etc, etc. Né? Depois ela descamba, em alguns casos descamba para idolatria pura e simples, também em alguns momentos da história, etc. Temos aí na Bíblia, né, falando sobre isso, certo? Mas a religião primeva não é um símbolo profético. Quer ver o que é símbolo profético? É o tipo. Um tipo é um símbolo profético. A ilustração não. A ilustração é algo que a gente vê, né, para além ali, de fora ali da estrutura, de fora ali da profecia. Não estou fazendo profecia nenhuma, a gente só está dizendo, ó, a religião primeva já era uma ilustração dessa próxima religião, que de certa forma também é uma ilustração da religião sumária. Certo? Uma alude à outra, em pequenos detalhes. Quer ver uma ilustração, um tipo? Aí não é uma ilustração, um tipo. A base do sacerdócio de Jesus Cristo tem raízes não no sacerdócio levítico, os filhos de Levi, etc., que derivaram o sacerdócio aí na época mosaica, mas no sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque não era da família de Abraão, mas Abraão foi lá e pagou o dízimo para ele. Então o sacerdote levítico, ele recebe o dízimo. E ele é menor que Abraão. Mas Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, que não é um sacerdote levítico. Por quê? Porque Melquisedeque, segundo o simbolismo profético, é um tipo do Cristo. É um tipo. Então é que tem lá o pão e o vinho. O Melquisedeque não tem origem, ele não tem, né, vamos dizer assim, não conhecem da onde ele veio, quando ele nasceu, quando ele morreu, nada. Ele é um sujeito, vamos dizer, transcende o tempo, como Cristo. Certo? Então aí é um tipo. Agora, qual é a nossa ilustração em relação à questão do Melquisedeque? É o seguinte: Melquisedeque é o ponto de ligação entre essas duas formas. É ali que Cristo vai, com ele e com Abraão, criar o seu sacerdócio, que unifica tanto o sacerdócio de Melquisedeque quanto o levítico. Enfim, o ritualismo instituído por Deus em busca do homem na história, ele é o que separa a religião primeva das religiões regulares. Esse novo ritualismo que Deus dá ao homem, não o homem constrói em busca de Deus. A religião sumária, né, também tem uma forma ritualística, etc. Ela vai ser a consumação dessas duas ordens, e é ela que nós chamamos de religião. Ela, no sentido assim, ela é o estágio final. Ela é a perfeição final do fenômeno religioso. E é o fenômeno religioso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da história das religiões, não, nem dizendo que todas elas vão existindo ali e vão se relacionando até que, sei lá, vão evoluindo juntas até chegar a uma religião perfeita. Não é isso que nós estamos falando. Nós
estamos falando que existe já uma religião desde sempre, desde sempre, assim, desde que Deus criou o homem. Ela foi perdida no início, mas ela não era plena no início. E depois ela vai aos trancos e barrancos até que Deus... Agora vocês vão saber, meu filho, como é que faz a coisa. E esses vão servir de exemplo para os outros. E desses aqui vai surgir aquele que vai unificar todos os outros com esses que estão separados. Num rito natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Realizado na humanidade e dentro, porém, para além da história. Então a religião regular é um modo de ligação com o sagrado dado pela experiência pessoal da alma de um indivíduo, que recebe as revelações verbais de Deus, suas palavras de ordem profética, pela boca do profeta, tem o poder de estruturar organicamente os preceitos, nas leis explícitas, uma relação que é especialíssima, uma relação especialíssima de fidelidade condicional, ou seja, ó, se você fizer isso aqui, você é fiel. Se não fizer, você não é. Tem uma condição, certo? Então ela é o início da busca de Deus pelo homem. Não que Deus tivesse abandonado o homem, mas o homem pagou pelo preço do seu pecado, né, em desprezar a Deus lá no Éden, certo? Então a busca de Deus pelo homem, do seu resgate, sua emancipação ante as formas desestruturadas das experiências naturais, certo? Então vamos dar uma pausa aqui. Daqui uns breves minutos retornaremos aí para dar complemento a esta aula. Então voltamos. Então, de tudo que foi dito aqui até o momento, né, a gente quer deixar claro que essa ideia sobre uma síntese histórica da religião, ela tem em vista contemplar a ideia de que há uma religião, né, devida ao homem, uma virtude da religião devida ao homem, no sentido geral, no sentido, né, da espécie humana mesmo, né? E essa religião, ela se dá, né, sob forma de saltos de consciência cada vez maiores, né, em vista de uma integralidade. Isso daí se dá no âmbito da história, né, vamos dizer, da história universal, ou seja, desde o Éden até a culminação em Jesus Cristo e no fim dos tempos, com a consumação, né, total do plano de Deus na história. Mas isto reflete a condição humana, então isso também se dá na própria constituição humana, no próprio crescimento e desenvolvimento de um ente humano, certo? Então há um momento da nossa vida, há uma faixa da nossa vida, onde a gente entende tudo que é religioso, vamos dizer, de uma forma priméval, ou seja, olhando a lua, olhando o céu, olhando os animais, olhando as mudanças das estações, as condições da vida natural, etc., fazendo paralelos entre o que seria Deus e essas coisas. É a forma como um pai, por exemplo, começa a ensinar a religião para o filho, mostrar para ele que todas as coisas foram feitas por Deus, etc., e tentar fazer alguma espécie de analogia entre as coisas e algumas qualidades ou virtudes divinas. Mas há um momento na vida do sujeito que ele precisa de uma regra de vida. Uma regra de vida que o conduza a um estreitamento com essa relação que ela há apenas de uma forma passiva, e de repente ela vai começar a ser também uma forma ativa, né? Uma forma de ser, uma forma de inserção pessoal dentro de um limite, é uma delimitação dessa religião. E, obviamente, o objetivo desse movimento, desse crescimento, desse desenvolvimento particular de um homem, ele vai culminar, né, num acabamento final, né, numa finalidade, num estado de perfeição, num estado ideal, né, que deve, evidentemente, estar em germe desde
do início desse processo, né? Não conscientemente, mas pelo menos de forma implícita ali, né? Desde da nossa época de infância, depois passando pela juventude até uma vida madura. Os estágios de desenvolvimento de uma cognição humana, do corpo humano, também estão refletidos no estágio de desenvolvimento da história de uma pessoa, também está refletido no estágio de desenvolvimento da virtude religiosa. Então, todas essas coisas têm paralelos e elas andam juntas, embora não sejam as mesmas coisas. Então, né, há uma economia, né? Há uma economia nesse procedimento, desse processo. E também há uma economia, obviamente, da salvação, né? E dentro da economia da salvação, que é justamente a economia que opera dentro do desenvolvimento dessa religião, que essa religião nada mais é do que o processo de salvação do homem ou da humanidade. Dentro desse processo, dentro dessa economia, há uma espécie de dialética histórica, certo? Então, a religião regular tem um papel no cômputo geral da economia da salvação, como a religião primeva também tem, né? No caso da religião regular, em primeiro lugar, ela por si só já guarda uma certa superioridade em relação às anteriores, né? Às primevas, né? Então, quer dizer, a religião judaica, vamos dizer assim, né? Aqui especificando bem, tem uma relação de superioridade sobre as religiões dos gentios. Por quê? Porque ela foi confiada, ou foi confiada a ela, a palavra de Deus, em forma de regra, em forma de conduta a ser cumprida, né? De escrutínio, certo? Então, essa superioridade existe, né? Embora seja uma cadeia de desenvolvimento, não um desenvolvimento histórico, mas um desenvolvimento por si só, um desenvolvimento na história, mas tendo causas supra-históricas. Então, há uma superioridade, sim, mas a superioridade vem sobretudo da fé, do elemento fé, e não da carne. Ou seja, não daquilo que a faz histórica, mas daquilo que a transcende da história. Então, a fé é superior ao modo de motivação da carne, que é um modo de motivação sobrenatural. A fé é um modo de motivação sobrenatural, que vem da busca de Deus pelo homem, não da busca do homem por Deus. Certo? E a tensão entre religião regular e religião primeva, que há uma tensão, evidentemente, né? Ela existirá até o fim, o término dessa ascensão, vamos dizer assim, que há, né, até a religião sumária. A fé que a palavra de Deus se fez carne. Então, veja bem, pelo conhecimento de Deus nas coisas naturais, para a fé que mostra que Deus não tem nada com as coisas naturais, ele não se mistura com as coisas naturais, são coisas distintas, né? A fé que causa esse salto de visão, né? Depois ela vai ser refinada até a fé na ideia de que este Deus separado das coisas, totalmente diferente dessas coisas, que não é identificado com essas coisas, ele se identifica ao se fazer carne. Então a fé nessa identificação, nessa identidade, nessa união hipostática, né? Ela é o desenvolvimento final da fé. Então, da razão à fé, da fé a uma fé ainda maior, uma fé ainda mais racional, certo? Que, por fim, não vai se dar temporalmente, mas ao mesmo tempo não temporalmente, mas supra-historicamente, ou seja, para que historicamente, ou seja,
para que estabeleça um reino aqui na terra, mas sobretudo que este reino, né, esse acabamento final, seja alçado para além do próprio tempo histórico. Então há nesta forma regular um grande mistério. Né? Por quê? Porque ela precisou ser, em parte, reprovada para que as formas primevas fossem absorvidas pela forma sumária de religião. Como assim reprovado? Olha, o Cristo ele veio do povo escolhido, né? Ele veio de dentro do seio da religião regular, mas a religião regular ela estava alocada historicamente, vamos dizer assim, dentro de um reino maior, gerido, comandado por uma civilização que ainda tinha aquela espiritualidade da ordem primeva, era Roma. E, de certa forma, esta religião regular foi reprovada pelo ambiente em torno e foi reprovada também, né, por aquilo que saiu dela e a reformulou. Não, vamos dizer, não a apagou, não a recriminou, mas a reformulou, ou seja, extraiu dela a sua essência, né? Extraiu dela o fundo, né? O fundo mais proveitoso no qual estavam, né, no qual estavam depositadas todas as regras externas, né, que nada mais eram do que instrumentos para se chegar a esse fundo. Então foi uma espécie de reprovação permitida, né, até que a religião sumária absorvesse completamente as nações. Então, de certa forma, a religião regular ela passou a ser dispensável na medida em que a sua superação necessária, que é a religião sumária, a experiência sumária da religião, na medida em que essa experiência fosse estabelecida, né? E obviamente isto gera uma espécie de ressentimento em relação às demais formas, porque, por exemplo, o povo judeu até hoje acredita que ele é o povo escolhido de Deus, e de fato ele era o povo escolhido de Deus, mas essa forma, ela de certa forma, em vista da presença do desenvolvimento já acontecido para além dela, que é a encarnação do Verbo, ela já perdeu a sua eficácia no plano da economia da salvação. Não quer dizer que ela virou obsoleta, que simplesmente ela virou uma coisa falsa, não, mas ela virou uma coisa dispensável. Certo? Então a divisão dada pela essa tensão dialética tende a se desfazer justamente na unidade sumária. Então, se houve uma tese, vamos dizer assim, né? A tese em geral é a seguinte: o homem caiu em pecado e por conta disso ele busca a Deus. Ele erra e acerta nessa busca. Mas aí Deus vem e dá uma antítese, ele vai lá e contradiz o homem. Não quero isto de você, mas eu quero isto aqui que eu estou dando agora. A regra devida a mim. E de repente essa regra, sai dessa regra, vamos dizer assim, a sua essência, né? O seu espírito. E esse espírito ele vem e absorve a ordem regular, absorve a ordem regular onde ela existe na ordem primeva. Ela existe no mundo natural, ela existe rodeada de nações. O povo de Deus existe rodeado de nações. E Deus quer fazer dessas nações também o seu povo. Obviamente, há nisso um ressentimento da parte daqueles que não transcenderam na fé. Não tiveram a fé na encarnação de Deus.
Então, o segredo para a transposição da religião regular para a religião sumária está na encarnação. Aí que está o mistério. Certo? E ali que se dá a unidade sumária, que simplifica, aperfeiçoa, transforma, sintetiza, certo? Como um processo de síntese histórica dessas formas religiosas. Não somente isso, mas também isso, uma síntese histórica dessas formas religiosas. Certo? Que culmina no processo de evangelização das nações. Evangelização, primeiro, do povo de Deus, religião regular, e depois dos gentios, religião primeira. Das nações, religião primeira. Então, há uma ambiguidade e finalidade da religião regular, por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é exclusivista, depois ela tende à universalidade de novo. Aquilo que era universal e disperso, esparso, se torna restrito pela religião regular, e depois essa restrição tem que se tornar, né, dentro de uma linha vertical, ela tem que ser abrangida por uma forma superior, que parte de dentro dela mesma. Então, tudo na religião regular é ambíguo, num certo sentido. Por quê? Porque ela é uma religião tipográfica. A primeira, né, forma religiosa, a ordem religiosa, primeiro, ela é uma religião ilustrativa. Ela é uma ilustração daquela regra que Deus vai pedir depois para um povo delimitado. Mas esse povo delimitado e sua religião regular, esse daí é um tipo da religião sumária. Confirma essa forma sumária, vindoura, a sua própria característica profética, certo? E ao mesmo tempo renega esta forma superior vindoura, né, ao mesmo tempo é renegada por essa forma superior vindoura, que assimila a forma primeva anterior e inferior a ela também. Certo? Ela engole as duas e transforma as duas em si mesma. E transcende as duas por si mesma. Certo? Mas a religião regular continua sendo superior à primeva, porque recebeu grandes benefícios de Deus e, afinal de contas, é a origem carnal, né, de Cristo, que é a pessoa, é a religião em pessoa. É a forma de religação com Deus em pessoa. Então, a religião regular, de uma certa forma, sempre será válida, né, por conta dessa fidelidade da promessa de Deus. A palavra de Deus não se contradiz. Mas na medida em que seja uma ocasião para a sua própria absorção ou conversão, no fim da história, ao Cristo encarnado, a religião sumária. A verdade, a revelação sumária. Então, apesar da sua caducidade histórica, né, a religião regular, ela ainda serve, vamos dizer assim, na medida em que ela está apta à conversão e prenhe de conversão. Mas olha só, tem uma controvérsia. Mas e os islâmicos? Afinal de contas, né, remonta-se à origem dos povos árabes, etc., etc., a descendência de Ismael, né, do filho de Abraão, etc. Isso daí é um saco de gato, porque é difícil falar disso daí dentro desse esquema que eu estou colocando aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente pode interpretar a religião islâmica dentro desse contexto como uma categoria à parte, não no sentido que ela seja especial, mas no sentido de que ela transita entre essas duas realidades, primeva e regular, de uma forma diferente de todas as outras religiões. Isso daí a gente vai ter que, em uma outra série, tentar entender os fundamentos da própria religião islâmica e da sua história para que, né, contribua aqui com os fins dessa série.
Mas isso não vai trazer grandes problemas, pelo menos agora, porque a gente quer dizer aqui. Certo? O fato é que a palavra judeu, o termo judeu, ele se torna uma categoria, né, a partir do momento que surge o Cristo, uma categoria não étnica, né? Assim, o termo judeu não é uma categoria étnica, simplesmente é uma categoria de opositores do Cristo e de sua igreja, apesar de ainda ser o povo da promessa abraâmica. Quem é o judeu? O judeu é o povo da promessa abraâmica, né? São descendentes dos hebreus, são descendentes são os israelitas, etc, etc. Judeu. Mas a palavra judeu também comporta, por isso que há ambiguidade na religião, essa religião regular, no fim das contas. Porque se tornou também uma categoria de opositores de Cristo, de opositores desse desenvolvimento, dessa economia da salvação. Então, essa religião regular, essa faixa da ordem regular, da religião, ela tem um papel ativo na escatologia da história. Não como um fato histórico em si, mas como uma ação divina no tempo, que tende a servir à unidade final de todos os povos. Então não tem uma importância histórica em si mesma, é uma importância histórica na condição da economia da salvação, de servir à unidade final dos povos. Não ser um povo ali eleito e ponto final, separado de todos. Então, no fim da história, esse povo deve ser convertido ou perdido, né? Sua missão é converter-se e converter a religião primeva na Sumária. Ou seja, como uma religião regular vai se converter a uma forma superior, que é a Sumária, e converter ao mesmo tempo a sua antecessora, a religião primeva. Lembrando que isso daí, a gente fala antecessora, posterior, tudo num sentido aqui que mescla, né, uma cronologia histórica e ao mesmo tempo não. Né, são dados presentes, dados que às vezes não estão sob a égide de uma cronologia estática ou estanque. São coisas bem fluidas, dependendo de muitos contextos, muitos momentos. Então essa conversão da religião regular em Sumária, ela acontece na mesma medida em que a religião primeva, né, é que o pessoal sai do paganismo e tem que virar judeu para depois virar cristão. Isso daí na própria Bíblia, na própria discussão dos apóstolos, né, após a ascensão de Cristo, no Atos dos Apóstolos, já vê que não precisa de circuncisão para poder se tornar cristão, para ser batizado. Certo? Mas, na medida em que você é batizado, na medida que você é convertido à religião sumária, você se insere dentro desse povo de Deus, que foi ampliado. Então você é convertido, de certa forma, à religião regular, pelo menos indiretamente. Certo? Então, vamos lá. A religião regular é uma forma religiosa, uma ordem religiosa, uma forma de ordem religiosa de iniciativa exclusivamente divina, que foi expressa especificamente pelo povo de Israel. É uma instituição divina de um culto apropriado, né, devido às miríades de cultos inapropriados que existiam na antiguidade. Então, é uma realização daquelas ilustrações primárias, desses cultos inapropriados, ou até mesmo apropriados, mas ainda muito inocentes. Então, a religião regular é a realização das ilustrações da religião primeira. E, ao mesmo tempo, é um tipo, ou, né, também uma ilustração, um tipo da consumação sumária da religião original. Certo? Então você vê que os hebreus, né, desde Éber, Abraão, Isaac, abre aspas aí, abre parênteses para Ismael,
Jacó, José, Levi, etc., até chegar em Moisés, toda essa linha é um desenvolvimento da religião regular, né, que vai já, tipo assim, de forma típica, prenunciando a vinda do Cristo, a encarnação do Verbo, a síntese entre, né, homem e natureza, entre natureza, homem e Deus, né, uma síntese dessas coisas no mundo histórico, no mundo religioso histórico. Então, essa religião regular é a forma de adoração de origem sobrenatural que foi dada na aliança de Deus com Abraão até o seu complemento, o seu desenvolvimento e complemento em Moisés. Certo? E depois, Moisés transmitindo isso, essa religião regular, ela vai, vamos dizer, coexistindo no mundo, né, tendo como finalidade e abrindo o caminho para a chegada da forma superior, a forma sumária, que vem de dentro dela, certo? E arrasta consigo todo este povo separado e também as nações em torno. Então, a religião sumária é um centro que rege ou ia regendo tanto a religião regular quanto a religião primeva, a ordem regular quanto a ordem primeva, certo? E por consequência, a ordem regular regia também no mundo, no sentido do, né, que a gente falou ali atrás, de ser um povo sacerdotal de Deus, um povo que estava aqui para, vamos dizer, sofrer pelos demais, né? Sofrer com as regras rígidas que Deus colocou a fim de aprumar a humanidade novamente, né? No encontro com Ele, a união última com Ele. Então, a religião regular, ela é necessária, foi necessária, continua sendo necessária na economia da salvação, certo? Apesar da sua ambiguidade em termos de finalidade, certo? Então eu creio que já foi muito dito aqui. A gente continua desenvolvendo o tema na próxima aula, na terceira e última, onde a gente vai falar da religião sumária e vamos tentar dar um fechamento aí, uma ideia final sobre esse processo todo. A todos que ficaram até aqui, muito obrigado, até a próxima e valeu!